Bom, pessoal, boa noite. Vamos começar aqui, já são 7h05. Acho que tem pouca pessoa entrando agora daqui para frente, já estabilizou bem. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui na palestra hoje. Com essa palestra de hoje, a gente vai dar início ao evento Bem na Prática, né, que consiste em uma série de 4 palestras semanais que vão correr ao longo desse próximo mês. Então, na próxima quarta vai ter outra, e na próxima quarta e por aí em diante, certo? Essa primeira palestra aqui é a palestra de introdução, e a gente vai falar um pouquinho sobre como é o trabalho de consultoria e vamos compartilhar um pouquinho da nossa experiência com o nosso trabalho. A próxima palestra vai ser uma palestra de estratégia e como fazer estratégia de empresas. Vamos trazer um case bem legal que a gente tem para mostrar para vocês como funciona na prática a implementação dessa metodologia. A terceira palestra vai ser uma palestra de perfil, né? Então, como entender o seu perfil de trabalho e como utilizar isso para, sabendo o seu perfil, como melhorar o seu jeito de trabalhar e contornar as suas fraquezas. E a última palestra vai ser uma palestra de Agile, né? Que é um tema que está super em alta hoje em dia. E a gente vai mostrar para vocês, vamos dar alguns exercícios, vamos mostrar para vocês como que é esse tipo de método de trabalhar, certo? A nossa ideia com esse evento é sempre fazer uma coisa que seja próxima e que seja palpável para vocês, dar uma noção bem na prática mesmo de como funciona o nosso trabalho, com exemplos e com experiências reais. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas, certo? Podem mandar, concentrem as perguntas na Lívia, por favor, que a Lívia vai concentrar tudo, vai respondendo. E fiquem à vontade para mandar, que a gente vai interagindo, vamos respondendo vocês no chat aí, tá bom? E aí, qualquer coisa que a gente não tiver tempo de responder agora, a gente responde no final. A palestra vai ter cerca de mais ou menos 1 hora de conteúdo e uns 15 minutos no final de perguntas. Dependendo de como for, a gente pode fazer a parte de perguntas um pouquinho mais longa, um pouquinho mais curta, tá bom? Só uma última coisa, essa palestra aqui ela é uma palestra mais introdutória mesmo, é uma palestra para a gente garantir que está todo mundo nivelado e todo mundo entenda como é o trabalho da consultoria. Acredito que alguns de vocês já podem até ter mais experiência de mercado ou experiência no processo seletivo da BEM, então talvez algumas coisas aqui vocês já saibam, mas a gente espera que para todos tenham informações novas e que todo mundo aqui saia sabendo mais ou menos, ou pelo menos sabendo melhor como é o nosso trabalho e o nosso dia a dia, tá bom? Eu vou passar a bola aqui para o Afonso e ele vai começar a palestra. Beleza, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, queria, antes de mais nada, agradecer a presença aí das quase 400 pessoas que estão conectadas agora. Eu acho que vale ressaltar aqui que esse é o tipo de evento que a gente costuma fazer na casa de vocês, então a gente costuma voar até vocês aí em cada uma das escolas para ter essa conversa um pouco mais próximo, mas uma coisa que a gente tem aprendido já ao longo de todos os últimos anos, especialmente fortalecido agora com esse cenário maluco que a gente está vivendo, a gente precisa se reinventar e a gente precisa achar novas formas de fazer as coisas que a gente fazia antes, mas de uma maneira diferente, uma maneira que seja tão efetiva quanto. É o que a gente está buscando aqui, manter esse diálogo com vocês, então hoje fazendo de maneira virtual. Então, dando início aqui o que eu queria falar com vocês, eu acho que só fazendo das minhas palavras, as palavras do Ruben, aqui eu vou talvez para alguns de vocês ser um pouco repetitivo, talvez já conheçam algumas coisas, mas acho que a ideia é de uma maneira bem aberta e tranquila, passar para vocês um pouco de como é que é a consultoria na prática, e aí eu que já tenho um pouquinho mais de tempo de casa, vou passar, ainda não tenho cabelo branco, mas o que o pessoal costuma dizer, um pouquinho mais de cabelo branco, eu vou passar para vocês uma visão de mim como gerente, passei pela fase de analista também, mas já faz um pouco mais de tempo e acho que é muito legal ter o Ruben e a Sofia que vão depois compartilhar um pouco do dia a dia deles, mais recente, que eu acho que é o que também interessa muito para vocês, é ouvir deles mesmos o que é a vida de um analista dos primeiros anos aqui na BEM, tá? Então, só me apresentando, meu nome é Afonso, sou gerente aqui na BEM, faço 5 anos mês que vem. Sou formado em engenharia mecânica na UFSC, me juntei então em 2015 já como Senior Associate Consultant, então eu pulei os 2 anos de ESI, até por isso que é legal ter o Ruben e a Sofia falando aqui.
E, cara, eu fiz projetos em várias indústrias, eu fiz em bens de consumo, mineração automotiva, principalmente, mas onde eu mais me foquei mesmo foi bem de consumo. Eu trabalhei muito com bebidas, trabalhei com cosméticos, eletrodomésticos, e eu vou explicar um pouco mais ao longo da nossa conversa, tá? E aí depois eu passo pro Ruben, que vai contar também um caso, nosso colega da Poli, e depois para a Sofia, nossa colega de economia na GV. Tá? E aí eu deixo eles falarem um pouquinho deles também, eu vou passar a bola para eles mais adiante. E aí, acho que só reforçando de novo, dúvidas, por favor, concentrem no chat para a Lívia Gali, tá? Com 2 L's. Ela está aqui nos ajudando também. Ela depois, o que já dá para responder, a gente responde durante a apresentação, senão a gente leva para o final, tá bom? Bacana. Então, quem somos nós? Deixa antes de passar a bola para vocês todos, que eu queria fazer um momento mais interativo aqui, acho que falar um pouquinho da BEM, tá? Então, a gente é um dos líderes desse negócio no mundo e, assim, é uma das principais empresas de consultoria estratégica do mundo. A gente foi fundada lá atrás em 73, então tem bastante tempo, uma empresa bastante consolidada. Hoje a gente tem mais de 8 mil funcionários em quase 60 escritórios ao longo do mundo, e esse número é sempre atualizado, então, cara, todo mês a gente vê um número novo aqui. E eu acho que alguns números interessantes para vocês, antes de entrar no detalhe do projeto, do trabalho em si. A gente já trabalhou com mais de 5.500 empresas, incluindo aí mais da metade das que estão dentro do ranking da Global 500, das 500 maiores empresas da Forbes. Então, a gente trabalha com muita gente, trabalha com os principais e com os grandes. A gente participou de metade dos principais negócios de private equity da última década, então provavelmente boa parte dessas aquisições, M&As, integrações que vocês ouviram falar nos últimos tempos aí, teve uma participação nossa, tem uma grande chance de ter tido uma participação nossa. Esse próximo ponto eu acho ele bastante interessante, os nossos clientes voltam. Então, 85% dos projetos são com clientes recorrentes, são com clientes que a gente trabalhou em algum momento e que a gente continua com, ou que é um projeto subsequente, ou seja, eu termino um projeto já emendo em outro, ou é um cliente que a gente termina um projeto e às vezes, tanto do nosso lado quanto do cliente, a gente tem de, cara, agora acho que é o momento do cliente pôr em prática, de trabalhar e de evoluir nos conceitos e depois a gente volta. Eu acho que isso é bem bacana, que mostra um pouco do... E aqui já responde algumas perguntas que vêm do tipo, mas como é que vocês medem resultados se muitas vezes a consultoria não acaba participando da implementação, né? Eu vou adiantar que essa deve ser uma pergunta que vem. Primeiro, a gente participa sim da implementação, muitas vezes, e quando não participa, eu acho que o principal indicador de que os resultados estão sendo colhidos e são positivos é que 85% deles voltam. Então, ninguém voltaria a contratar um serviço se não tivesse satisfeito e feliz com ele. Então, acho que é um número bastante legal. Acho que outro ponto, a gente tem profundo conhecimento em muitos setores e uma experiência prática bem legal. Então, e é isso aqui que torna a minha vida bastante difícil de explicar para minha mãe, qualquer familiar, o que eu faço, porque de verdade é um aspecto muito grande de diferentes temas, diferentes empresas. Então, eu vou tentar dar um pouquinho mais de cor nas próximas páginas. E aqui, o último ponto dessa página, só que a gente ajuda, então, os líderes de cada setor a tomar decisões mais importantes dos negócios deles. E aqui, algumas áreas que a gente dá um highlight é estratégia, operações, org, fusões e aquisições, como eu já mencionei, e também na parte de tecnologia da informação. Aqui só alguns exemplos, tá, do que a gente faz. E aí, agora, eu queria passar, na verdade, a bola para vocês. Então, se puderem escanear esse QR Code aqui ou entrar por esse link que está aqui embaixo, também está no chat, a Lívia acabou de mandar. Queria que vocês conseguissem descrever lá nesse campo que vai aparecer para vocês, em até 3 palavras, o que é consultoria para vocês. E eu vou dar um minutinho aí para vocês pensarem, antes de passar para a próxima página. Então, repetindo, ou escanear o QR Code, deveria já abrir um link, ou entrar por esse link que está embaixo.
já compartilhando com vocês, esse é um aprendizado que a gente tem no trabalho remoto e que em reuniões e discussões longas, que para um trabalho remoto 1 hora já é bastante longo, para manter a atenção de todos, essa parte da interatividade é bastante importante. Então a gente está botando em prática aqui também com vocês. Pela minha contagem já passamos de 1 minuto, deixa eu ver como... Boa. Aqui, essa ferramenta é bem legal, tá, gente? Eu gosto bastante dela. A gente usa muito em projeto também para pegar a opinião. Eu recentemente usei ela também lá para pegar a opinião das pessoas que estão na reunião. Então, achei umas palavras que chamam atenção aqui. Resolução de problemas, e aí várias formas de escrita disso, problemas. Então, tem estratégia, solucionar, soluções, dados, organização, negócio. Eu acho que partimos de um bom ponto de partida aqui, tá? E eu queria tentar organizar um pouco essas palavras e passar para vocês algumas visões, tá? Então, primeiro, aqui na esquerda tem 2 visões distintas de coisas que a gente escuta por aí. Então, a de cima aqui é uma visão bem Aurélio, de consultoria, fornecimento de determinada prestação de serviço, em geral de um profissional qualificado e conhecedor de algum tema, provido de remuneração por hora ou projeto, para determinado cliente. Isso aqui é o Aurélio falando. E aqui de baixo é um ditado que eu já escutei muitas vezes, que o consultor é alguém que pega o seu relógio emprestado para te falar que horas são e depois ele fica com o relógio. E aí, o que eu gosto muito é desmistificar, especialmente esse de baixo. E eu acho que isso a gente faz de maneira bem simples, que eu acho que vocês conseguiram capturar bem na página anterior, que é essa questão de resolver problemas. E aí, por que as empresas precisam de uma consultoria para resolver problemas, tá? Eu acho que tem alguns motivos, tá? Acho que a gente resolve problemas que os clientes não conseguiriam resolver da mesma forma. Então, não digo que eles não tenham a capacidade de talvez resolver de outra maneira, mas tem algumas coisas que a consultoria traz para a mesa que são bastante importantes. E aí eu queria citar alguns motivos pelos quais as empresas nos buscam. Uma delas é a falta de alguma expertise específica. Então, algum conhecimento ou algum método ou alguma experiência, algum tipo de processo que eles não se sintam confortáveis de tocar sozinhos. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Pense numa integração grande, quando uma empresa compra outra e são empresas que têm faturamento de bilhões de reais e que elas têm mais de 10 mil funcionários cada uma e elas têm que simplesmente de uma hora para outra integrar seus processos, integrar seus times, integrar as forças de vendas. Às vezes tem uma equipe de vendas que chegava num ponto de venda específico, agora vão ter 2, como eu vou fazer isso? Então, esse é um processo extremamente complexo e ele é um processo que as empresas não necessariamente passaram outra vez, onde ter a experiência de já ter passado por isso várias vezes e conhecer os principais riscos e conhecer os principais desafios tem um valor inestimável aqui, porque às vezes é algum detalhe, alguma coisa que você esqueceu ou que você não se atentou na hora certa, que pode causar um prejuízo gigantesco, que é algum sistema que cai, alguma estratégia de chegar até o mercado, porque o cliente não, no fim do dia o cliente não está muito preocupado quem produziu o produto A ou o produto B, ele quer saber de comprar aquilo, então para ele a mensagem tem que chegar de uma maneira muito clara e muito simples e muito transparente. Então, acho que só um exemplo de expertise e de experiência, que é um dos motivos de nos buscarem. Outro, acho que é a falta de recurso em determinado momento, então é ter ajuda de mais braços, de mais recursos para algum determinado projeto, um determinado tema. E outro motivo também pelo qual eles nos procuram é ter uma opinião isenta. Ter a garantia de método, a garantia de chegar numa solução de maneira disciplinada e trazer uma opinião de fora, uma opinião que a gente traz também. Então, acho que são os 3 principais motivos que eu vejo de eles chegarem até a gente, tá? Para resolver, então, os mais variados tipos de problemas diferentes. A gente vai trazer alguns exemplos aqui. Queria dar um pouco de cor diferentes tipos de trabalho e de consultoria que tem no mercado, tá? Então, começando aqui na esquerda, começa com diferentes áreas de atuação. Então, pode ser estratégia específica, que é muito do que a gente faz com o BEM. Pode ser auditoria, que é um negócio, aí já foge um pouco do nosso escopo, mas é de você auditar algum tipo de processo, algum tipo de parte específica do que a tua empresa está desempenhando. Tem um quê de processos de gestão, e aí tem
os mais variados nichos. Então, tem várias consultorias que se especializam em algum nicho específico. Pode ser algo em IT, pode ser algo de RH, alguma coisa de marketing, consultoria econômica. Então, tem vários nichos diferentes que a gente encontra no mercado. Essa é uma das diferenças, então, pela área de atuação. Outra diferença é pelo tamanho dela. Então, a gente tem desde consultorias boutique, que podem ter só um escritório, podem até ter mais, mas é uma estrutura geralmente mais enxuta. Pode ser firmas a nível nacional ou regional, então que tem escritório em um único país ou em uma região e que deve ter aí talvez centenas de consultores. E aí tem algumas poucas firmas internacionais que têm presença aí em dezenas de países, então são aí centenas, se não milhares de equipes trabalhando ao mesmo tempo nos mais variados países. E aqui na direita eu trago alguns exemplos de empresas que atuam nesse meio todo que eu expliquei. Eu não vou ficar dando detalhes de cada uma delas, mas só para vocês entenderem, acho que existem diferenças claras de áreas de atuação e tamanho, e a forma como a BEM atua é nessa parte de estratégia, sem deixar de passar por vários desses nichos que eu mencionei, e a gente então é uma empresa global com escritórios em quase 60 países, quase 60 escritórios, perdão. Deixa eu explicar um pouquinho dessa cultura que é bastante única e particular da consultoria. Então, a gente selecionou aqui 4 tópicos específicos para falar, que eu acho que são bastante relevantes e queria que vocês prestassem bastante atenção, porque eu acho que são eles que, para mim, fazem o trabalho ser bastante interessante, tá? Acho que o primeiro deles é treinamento. Então, uma pergunta que sempre chega pra gente, vindo de pessoas que vão começar em consultoria, putz, cara, eu não tenho experiência prévia relevante, eu tenho medo de chegar, como é que eu vou dar conta de resolver esses problemas tão difíceis para empresas tão grandes? Então, eu acho que a resposta aqui está muito no treinamento. Então, a gente não espera que ninguém que começa conosco como AC vai ter uma profunda experiência em nada. A gente entende que o treinamento e o tempo dentro da BEM é uma escola muito grande, onde você vai aprender muito rápido a estar entregando todas essas respostas. Então, a gente tem essa cultura de treinamento muito forte, tem treinamentos locais muito frequentes, pelo menos mensais, e a cada 2 anos você faz um treinamento global. E aí, pré-pandemia, estava tudo acontecendo, obviamente, em diversos países. Para vocês terem uma ideia, eu fiz treinamento nos Estados Unidos, em Cape Cod, em Miami, em Phuket, na Tailândia. O outro treinamento foi em Dublin. Então, assim, ao longo de 5 anos, fui 4 treinamentos internacionais. Então, é muito forte isso para a gente acha muito importante conseguir nivelar o conhecimento e garantir que todo mundo que entra tenha a condição de entregar os resultados que são esperados. Então, por isso que eu gosto muito de frisar esse primeiro ponto. O segundo, que acho que é uma das coisas que se diferencia na consultoria, é essa cultura de feedback. Então, a gente tem como uma das principais ferramentas para garantir esse continuado desenvolvimento. Então, a gente tem um processo seletivo que é bastante exigente, acho que vocês conhecem, e aí esse é o primeiro filtro, de garantir que a gente está pegando galera muito boa. E aí o segundo filtro é garantir que essas pessoas continuam se desenvolvendo dentro da BEM e estão cada vez melhores, cada vez mais aptas. Então a gente tem várias ferramentas bem bacanas de feedback. Então, ao final de todo o projeto ou de todo o semestre, o que acaba antes, você ganha um review daquele projeto. E aí você tem uma pessoa, que é alguém mais sênior dentro da BEM, que vai reunir todas essas avaliações de desempenho do teu semestre e fazer um compilado de, 6, 10 páginas de PDF escrito em letras pequenininhas de teu desempenho, linha a linha, e você entende claramente com exemplos o que você está fazendo bem, onde é que você tem que melhorar, quais são os principais pontos de atenção. Então, é muito claro, nada aqui vem de surpresa, e é tudo muito bem estruturado. Tá bom? Passando à próxima página, a gente fala um pouquinho de outros 2 pontos, que é, assim, esse trabalho em equipe aqui da esquerda pode parecer meio óbvio, mas acho que é importante a gente ressaltar ele, porque o nosso ambiente ele é extremamente colaborativo, tanto entre a gente, enquanto consultores da BEM, quanto com os clientes. Então, por isso que no nosso processo seletivo, uma pergunta, eu entrevisto também, uma pergunta que a gente sempre tenta responder é, cara, eu me vejo trabalhando com essa pessoa? Ou uma pergunta que eu tento me responder é, se eu perder um voo e ficar 4 horas preso no aeroporto com a pessoa que eu estou entrevistando, será que vão ser 4 horas agradáveis? E isso é muito importante, porque a gente passa bastante tempo trabalhando juntos e ter uma equipe de pessoas razoáveis, de pessoas que se entendem, pessoas que agregam é fundamental
para tudo, tá? Então a gente leva isso aqui muito a sério. E aí a parte da direita, que acho que é importante mencionar, a gente trabalha em alta intensidade e sempre buscando alta eficiência. Então o trabalho é intenso, as médias de horas semanais variam muito por projeto, variam muito por sócio, variam muito por ocasião, então é difícil dizer, mas aqui a gente sabe que na média trabalha mais que CLT, mas é uma realidade da indústria, não é específica da Bain, é o que geralmente se exige. Mas como eu comentei, tem vários fatores que ditam exatamente a quantidade de horas. E aí já tive vales, já tive picos na minha carreira e o que é importante é você aproveitar os vales na hora que eles vêm para ter força para atuar nos picos na hora que eles vierem também. E aí eficiência a gente fala que é chave porque geralmente os desafios são muito maiores do que todo o tempo que tem contratado, então a gente tem que ser muito assertivo em onde a gente vai focar e como a gente vai focar. E tem inúmeras ferramentas aqui que a Bain oferece, não os treinamentos, não simplesmente software, não estou falando isso, estou falando de ferramentas em métodos de estruturar o trabalho e os desafios que ajudam a entregar essas coisas. Ok? Então, aí eu falei um pouquinho de feedback, um pouquinho desses 4 pontos que eu acho bastante importantes para a carreira, e eu queria também passar um tempinho falando um pouco da carreira em si, a trajetória dentro da Bain. Então, é bastante acelerado, isso é importante dizer, e ela é flexível. Então, o que eu costumo dizer é que você deveria buscar fazer a melhor Bain possível para a sua carreira. Então, buscar os caminhos, buscar as indústrias, os projetos, as experiências que você quer. Então, acho que é interessante, bem aqui embaixo tem ACI, que são o programa de estágio, né? Que pode ser em semanas ou meses, e aí eu não vou entrar muito em detalhe nisso aqui, mas essa é uma porta de entrada como estágio, ou entrar como analista direto, que é o AC. E aí é um intervalo de 2 a 3 anos para essa promoção para consultor. E aí, de consultor até sócio, é uma jornada aí de 6 a 8 anos. Então, depende bastante do caminho que você vai traçar dentro da Bain, depende bastante das histórias que você vai contando dentro da Bain, e o importante é que você tem todo o apoio e uma comunidade, um grupo de pessoas te ajudando nisso aqui. Uma coisa que eu acho um diferencial bastante legal não tenho, eu sou gerente na Bain, estou aqui nessa posição de manager, fechando o primeiro ano, eu não tenho motivo nenhum para me mostrar ou querer ser melhor que ninguém, porque a minha avaliação e a minha promoção depende do meu desempenho nos meus projetos. Então é um ambiente muito colaborativo, é um ambiente de muita ajuda. Então acho que isso é importante vocês terem em mente. E aí acho que muita gente pergunta também nessa questão de up or out, que, mas se eu não entregar nesse semestre, de repente vão chegar e dizer que eu tô demitido. A gente absolutamente não é assim. Como eu comentei antes no ponto de feedback, a cada 6 meses, no mínimo, você vai ter um review hiper completo do seu desempenho, onde é apontado tudo se você está on track, se você tem algum gap e quais são os pontos que você tem que trabalhar para estar ok para a tua próxima promoção. Então, e aí esses degraus que eu estou falando aqui, eles acontecem em tempos e tempos específicos. Então, por exemplo, eu entrei como AC, depois de 3 anos mais ou menos, eu vou ter uma janela de promoção para consultor. E aí nessa janela vão discutir a tua promoção. Não é necessariamente uma discussão de promoção semestral. Semestralmente a gente faz a avaliação do desempenho, mas é muito claro e é muito transparente. Então acho que isso é bacana de passar para vocês, esse negócio de ninguém ser surpreendido com nada aqui. E como eu falei, o ambiente colaborativo é bastante importante para garantir que isso tudo aconteça. Tá legal? E aí algumas opções de flexibilização que a gente gosta de compartilhar com vocês. A gente tem 5 coisas aqui, deixa eu falar um pouquinho de cada uma. A gente acredita muito no MBA, então a Bain tem um programa de patrocínio para as principais escolas de MBA aí do mundo, as principais Estados Unidos e Europa. Então, aqui, depois de um tempo específico de carreira dentro da Bain, você pode aplicar e tem todo um processo interno para fazer isso acontecer, mas ele é bem estruturado e tem muita gente que faz. Então, quem tem interesse em estudar nas melhores escolas e quiser contar com o patrocínio da Bain, a Bain tem esse programa, que é bastante legal. Eu particularmente não fiz, como eu falei, entrei depois de, já como Senior AC, já tinha feito o MBA antes, então eu optei por não passar por isso, mas, ou seja, isso é legal falar, bem, não obriga, ninguém é obrigado a fazer isso, mas é uma oportunidade que ela dá, e que é bastante interessante. Outra oportunidade é o Leave of Absence, que é o famoso LOA. Isso aqui é você pedir uma licença não remunerada.
E aí tem vários motivos para alguém pedir uma licença não remunerada. Pode ser, cara, quero fazer uma pausa, não tirei MBA, estou 3 anos direto em vários projetos, queria fazer uns 2, 3 meses dar uma viajada, ou para pensar, ou para estudar alguma coisa. Vou dar um exemplo, eu não deveria estar aqui falando com vocês, eu tinha um LOA aprovado a partir de final de abril até final de setembro, onde eu faria uma viagem na África de carro. E aí veio o coronavírus, eu tive que cancelar. Então, a minha motivação era, eu queria fazer, eu não fiz o MBA e queria muito fazer essa jornada para uns 10 países na África, e conversei com a BEM, tinha sido aprovado para isso. Infelizmente, pelo coronavírus, estou aqui, mas acho que, enfim, não vou reclamar, acho que tem situações bem piores que a minha. Então, acho que esse é um dos motivos, esse é uma das flexibilizações permitidas. O outro é o Stantship, acho que aqui é bem bacana, é a opção de você... Na prática ele funciona como um LOA, mas aí, em vez de você ficar um tempo sem trabalhar, você vai para alguma outra instituição. Então, acontece muito de ser feito para ONGs, principalmente, mas não precisa ser só ONG, você pode tentar ir para alguma outra oportunidade, alguma startup. O que a gente vê acontecer mais são com ONGs. Então, recentemente, um colega voltou da África do Sul também num programa desses. Então, basicamente, você fala, olha, gostaria de atuar nesse projeto específico, tenho muito interesse nessa área, gostaria de uma licença de 6 meses para fazer esse extension. Então, tem um procedimento interno que a BEM faz para liberar as pessoas por esse período. Indo para o próximo aqui, é o transfer. Esse aqui eu fiz e sou promotor demais desse negócio, que basicamente, como eu comentei, a BEM tem uma atuação bastante global e uma das coisas bacanas disso é você ter escritórios em muitos lugares diferentes. Então, 4 vezes por ano abre-se uma janela onde as pessoas podem levantar a mão e falar, olha, tem interesse em fazer uma transferência. E aí tem todo um projeto, um trabalho de matching, ou de entender dentro do escritório quantas posições a BEM pode South America liberar, e aí quais vagas tem em quais escritórios, e aí você encaixa nessa estrutura global, pessoas indo fazendo essas transferências de escritórios por um período geralmente de 6 meses, tá? Falar um pouco do meu caso, eu fui no começo de 2018, passei 7 meses na África do Sul, então apliquei nesse processo normalmente, e aí fui para lá e fiquei 6 meses num projeto em mineração em Botsuana, que é um país que eu antes não sabia nem apontar no mapa, então acho que esse é um dos ganhos dessa oportunidade, é você conhecer um mundo absolutamente novo. E aí Botsuana é um país que fica imediatamente ao norte da África do Sul, país de 2 milhões de habitantes. Eu fiz um projeto numa mineradora de diamantes lá, que era extremamente relevante para o PIB do país, extremamente relevante para o status de um dos melhores IDHs africanos que Botsuana tem hoje. Então, um projeto extremamente importante, crítico, e foi uma experiência de vida assim, incrível. Então foram 6 meses que eu passei lá, eu trabalhei nesse projeto. No tempo que eu estava lá, fui promovido para gerente júnior na BEM, então deu tudo certo do ponto de vista de carreira, e do ponto de vista humano, sou cara, entusiasta da África, adoro aquele lugar, aprendi muito, sou muito grato a tudo que eu vivi lá, conheci 14 países, então acho que isso aqui é um pouco de usar a BEM para construir a melhor, ou construir sua melhor carreira dentro da BEM. Então, você não precisa aplicar para transfer, não é obrigado, você pode. Você não precisa aplicar para tentar um internship, você pode. Você não precisa fazer MBA, você pode. Você tem que entender como as suas preferências se encaixam nesse meio. Acho que essa é a principal mensagem. E aí tem outro modelo que é o part-time. Então, cada vez mais a gente tem entendido as diferentes realidades e necessidades dos profissionais que compõem nossos times, e existem aqui diversas maneiras. Existem maneiras de trabalhar 60% do tempo, ou 80% folga um dia, ou part-time mesmo, que é 50%. Tem vários formatos, é meio que discutido caso a caso isso aqui, mas é uma possibilidade que a BEM também oferece para tentar suportar aí as diferentes necessidades individuais. Tá legal? Acho que isso aqui é bem bacana, porque isso aqui não é uma realidade em todos os lugares, tá? E acho que é uma forma da gente tentar oferecer sempre uma proposta de valor bastante interessante. E aí, eu acho que é importante, para dar um pouco de segurança para vocês, as ferramentas e responsabilidades variam de uma forma gradual ao longo do caminho de vocês dentro de um projeto, dentro da vida na consultoria, tá? Então,
te explicar um pouco esse slide, tá? Aqui em cima eu estou quebrando cada coluna é um cargo, então tem o analista de primeiro e segundo ano, depois tem o analista sênior, que é no terceiro ano de BEM, depois tem consultor, que são os 2 anos seguintes, aí tem team leader e manager, que são os próximos 3 anos, e depois tem principal e partner, que é bem mais para frente. Então a primeira mensagem é toda essa parte de análise de dados pesados, que é, cara, pegar realmente uma base de dados gigantesca, trabalhar em Excel, em Python, em Alteryx, em diversas diferentes, em Access, diversas diferentes ferramentas, ela é muito forte no período de analista e ela vai diminuindo com o tempo, tá? E da mesma forma, essa parte de crack the case, que é você ter a visão mais holística de todo o projeto, de toda a realidade do cliente e entender, de fato, para que caminho seguir, sempre amparado por esses dados e análises, começa a aumentar. Então, acho que isso é importante ter em mente, mas o principal nunca é só um ou só outro. O mesmo como analista de primeiro ano, você vai participar dessa desenvolvimento da solução, o que é para mim um dos principais valores que tem nessa carreira, que é você estar participando de discussões extremamente estratégicas e complexas desde o dia 1. Tá? E aí o que muda um pouco nesse primeiro ano você vai cuidar um pouco mais de gerenciar esses dados e buscar eles de ir atrás e não subestime esse trabalho. Conseguir os dados é uma parte extremamente difícil e é uma arte que eles provavelmente vão explicar um pouco mais depois, mas tem toda a parte de executar essas análises de modo eficiente e começar a preparar a comunicação, pode ser em forma de slide ou de como for, para suportar os membros mais sênior nas discussões. Quando você passa para Senior Associate Consultant, aí você já começa a ter a responsabilidade sobre uma frente de trabalho. Você gerencia membros mais júnior e você começa a executar análises e preparar, você continua executando essas análises, mas jamais com viés de preparar essa comunicação de uma forma um pouco mais autônoma do que um analista de primeiro ano. Como consultor, você já vai ter uma responsabilidade de crack the case de uma frente específica. Então, ela já vai ser tua, você vai pegar debaixo do braço e falar, tá comigo. Você provavelmente vai gerenciar 1 ou 2 recursos nesse caminho e começar a concordar essa resposta com o cliente, tá? Que é tipo sentar com o cliente, explicar para ele o teu ponto de vista e por que você está chegando lá e ter ele junto contigo com o buy-in dele e com parte do teu time. Aí depois, como gerente, você já tem a responsabilidade do crack the case como por inteiro do projeto. Então imagina que eu como gerente tenho 2 consultores, então cada consultor está com uma frente de trabalho e eu estou com mais uma e eu tenho que juntar as 3. Então eu tenho que gerenciar o time, tenho que gerenciar o relacionamento com o cliente no dia a dia e faço parte então da tomada de decisões táticas e estratégicas daquele projeto específico. Quando você vai para principal e sócio, aí já tem toda a responsabilidade pelo relacionamento com o cliente como um todo. Então, pode ter coisas extra-projeto que estão acontecendo e tem toda uma dinâmica de contato com as pessoas mais senior do cliente, então presidentes e tal, de maneira mais estratégica que passa por eles também. Então, aqui acho que eu queria dar um pouquinho de pincelada das diferentes atribuições, tá? Isso aqui não é uma regra, eu acho que tem mais variados circunstâncias que fazem um analista de primeiro ano participar do Crack the Case mais, apresentar para CEO, isso acontece direto, mas assim, acho que via de regra para tentar exemplificar para vocês as diferenças de atuações, é assim que funciona um projeto, tá bom? E aí, eu queria só dar um exemplinho aí do que foi meu primeiro ano na BEM, tá? E aí depois eu passo a palavra pro Ruben e pra Sofia para eles falarem um pouco da trajetória deles. Mas meu primeiro ano dentro da BEM foi um ano bastante cheio e bacana. Então eu comecei com um projeto numa montadora de caminhões, onde a resposta que eles estavam atrás foi quais são os principais critérios de compra de um caminhão, e se algumas mudanças de fornecedor, algumas possíveis parcerias que eles estavam pensando ia afetar a imagem do produto deles, que era um produto de reconhecido com muita qualidade. Então, esse projeto envolveu desde entrevistas cold call por telefone, até ir para posto de combustível entrevistar, até muita pesquisa e crack the case. Foi um projeto bastante curto, mas foi meu primeiro. Por isso foi bastante icônico. Então, para você ter uma ideia, fui em posto de combustível na Dutra entrevistar caminhoneiros para entender quais são os principais motivos de eles escolherem caminhão A versus caminhão B. E aí depois disso eu já entrei no mundo de bebidas, que é um mundo que eu fiquei bastante tempo. Então o primeiro projeto que eu fiz a gente tinha um desafio de encontrar
a gente encontrou 80 milhões, mas o objetivo é de encontrar muitos milhões de redução de custo gerais administrativos, então não são custos de produção, mas custos da estrutura mesmo deles, sem prejuízo do SLA ou Service Level Agreement. Então, o trabalho que as áreas entregam não deveria ser prejudicado, mas eu deveria achar esses savings. Então, aqui passa por formato das áreas, quais são os sistemas, softwares, processos que eles têm. Então, foi um projeto bastante desafiador e complexo, mas muito recompensador no final, porque a gente chegou num valor de 80 milhões anuais de savings, tá? Que é bastante legal. Aí teve umas férias no meio e depois, começo do ano, para uma outra empresa, a gente fez um trabalho de estratégia de portfólio, que é um trabalho que eu adoro esse trabalho, que é basicamente, imagina que é uma empresa de bebidas e cerveja aqui. Eu precisava dar a resposta de qual a marca de cerveja que deveria ser foco em cada região, ou seja, qual eu deveria usar no Nordeste, qual no Sul, e muda muito, é muito incrível a dinâmica de mercado. E aí a resposta vai um pouco mais em detalhe, que é quais as marcas eu deveria focar, em que regiões, em que canais eu deveria focar o supermercado, ou eu deveria focar no cash and carry, que é o atacado, ou eu deveria focar no bar mesmo, ou eventos, e qual embalagem? Eu deveria focar na latinha, no latão, na 600, no litrão, ou um pack específico, diferente. Então, foi um trabalho que tem uma metodologia bem bacana, que é bem a proprietária, que a gente chegou numa recomendação. E o mais legal é ver que ela está na rua hoje. Se for viajar pelo Brasil, você vai ver exatamente essas marcas sendo focadas em cada uma das regiões. E aí, acho que na segunda linha aqui em treinamento, só explicando um pouco o que é um ano em termos de treinamento. Entrando na Bain, você faz o Pre-ACT, que é uma semana de treinamento intensivo dentro da Bain, que é para você entender todas as ferramentas que estão disponíveis. Aí fui fazer o ACT em Cape Cod, que é perto de Boston, então a gente ficou 10 dias no treinamento imerso lá, onde foram na ocasião 150 pessoas da Bain no mundo inteiro, divididas em grupos de 6, e cada grupo de 6 ficava num quarto do hotel com um trainer que era um manager de algum canto do mundo, da Bain também, explicando e passando experiência, extremamente rico, você volta de lá outra pessoa. Aí teve bootcamp no meio do caminho, focado em algumas soluções digitais. Então, passamos um dia discutindo quais são as soluções digitais que estão vindo para transformar o business e como a gente deveria integrar elas nos nossos projetos. E depois tem outro treinamento de Inspirational Leadership, que é uma coisa que a Bain faz recorrente, que é garantir que a gente tem uma liderança que inspira. Então, que a gente sabe reconhecer nossos spikes, onde a gente é bom, e foca nisso, e sabe identificar onde a gente não é tão bom e sabe contornar essas questões. Aí, a terceira linha aqui são eventos de escritório, então a nossa cultura também é muito, muito particular, a gente gosta muito dessa integração, então esse tempo de work from home, para mim, especificamente, tem sido muito difícil, porque eu gosto de estar perto das pessoas. Então, tem vários eventos que acontecem. Aqui, dei um exemplo, BWC, Bain World Cup, então uma vez por ano a Bain se encontra em algum canto do mundo para passar um final de semana jogando futebol, vôlei e algum esporte maluco da região onde ele foi. Então, no primeiro ano eu fui jogar vôlei em Bruxelas e a gente ganhou. South America tem uma tradição muito boa em vôlei, não tão boa em futebol, não me perguntem por quê. E aí essas barrinhas todas são misto de treinos de vôlei com algumas outras ações de escritório. Aqui embaixo tem alguns eventos específicos, então aí na metade do ano tem uma festa de promoções, que a gente anuncia as promoções no meio do ano, e no final do ano também. Tem as festas onde a gente apresenta quem foi promovido para cada um dos cargos e tem uma comemoração bacana. Tem os eventos de classe, então uma coisa que a Bain sempre tenta fazer é reconhecer as classes, então a classe de ACs, a classe de gerentes, a classe de consultores, elas são bastante unidas e tem eventos onde elas discutem questões da classe. Então, por exemplo, um analista sênior vai estar discutindo promoção, quais são os principais desafios, eu acho que isso aqui daria para fazer diferente. Então, as classes são bastante vocais. E tem também o Office Retreat, que é uma vez por ano, a gente se reúne a South America inteira para discutir como foi o ano e fazer uma agenda de treinamento específica, tá? E aí tem uma parte de Extra 10 que é bastante legal. A Bain tem uma estrutura bastante enxuta, então faz parte do time de consultoria também dá uma força. Então, por exemplo, isso aqui hoje para mim é um Extra 10, tá falando com vocês. Eu estou alocado em projeto, mas ao mesmo tempo estou aqui falando com vocês, dedicando meu 10% extras aqui. Então, quando eu entrei, eu trabalhei muito com recrutamento em Florianópolis, que é de onde eu vim, então ia bastante para lá e dialogava muito com as pessoas para tentar trazê-las e fazê-las entender melhor consultoria, assim como eu estou fazendo com vocês.
Fazia mentoria a candidatos a IC, então batia um papo, ajudava com cases, ajudei no desafio estratégico também e participei de algumas discussões com eles. E aí, isso aqui mais recente, apoiei a escrita de uma brochura para o marketing. Então, aqui são alguns exemplos, tá, gente? Então, tem infinitas coisas que podem ser feitas e o legal é que você pode escolher. Então, hoje, por exemplo, eu entrevisto, hoje eu sou class captain dos estagiários e todo mundo que entra como ACI na BEM, eu sou a referência de chefe da classe, então a gente bate um papo, eles trazem os problemas, a gente tenta trazer discussões que sejam relevantes para eles. Acho que é isso, estourei um pouquinho o tempo aqui, queria devolver a palavra para o Ruben. Espero ter conseguido trazer um pouco de cor do que é o dia a dia de consultoria, e agora o Ruben e a Sofia vão dar um pouco mais de detalhe aí nos momentos que eles estão passando, e eu volto com vocês no Q&A no final, tá bom? Obrigado por me ouvirem, pessoal. Bom, maravilha. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou agora falar um pouco sobre mim e depois vou contar um pouquinho no detalhe o que significa um projeto de fato, né? Então, eu acho que a gente fala e mostra para vocês, fiz um projeto tal e a gente buscou fazer tal coisa. Mas eu queria mostrar e dar um pouco mais de detalhe o que significa fazer o projeto, como que funciona esse trabalho no dia a dia e ao longo do projeto como um todo. Então, só para me introduzir rapidinho, meu nome é Ruben, eu entrei na BEM em 2016 como estagiário e fiz 2 anos de estágio. Eu fiz estágio primeiro na área de research da BEM, que chama IS, eu fiz 1 ano de estágio lá, depois fiz 1 ano de estágio inteiro como ACI, voltei como AC e agora já estou no meu 3º ano de AC, né? Quase na promoção para consultor. Fiz projetos diversos ao longo desse tempo todo, fiz muito projeto na indústria de seguros. Recentemente fiz um projeto de tecnologia, e aí eu vou falar dele um pouquinho para vocês. Foi um projeto super interessante que a gente fez. Deixa eu passar aqui. Maravilha. Então, eu queria mostrar para vocês exatamente como funciona um projeto, né? O que é um projeto na prática. Então, eu estou trazendo aqui um case que eu trabalhei no começo desse ano. Então, vocês veem aqui o calendário. Esse é um calendário, de fato, que a gente usou com o cliente. Obviamente, eu escondi as informações relevantes, mas a gente usou esse calendário para alinhar o trabalho com o cliente no dia 1. E aí, toda reunião, a gente ia lá mostrar, estamos nesse ponto, fizemos tal coisa e olha o que a gente tem para mostrar para vocês. Né? Mas, de maneira geral, os projetos, eles têm uma duração de cerca de 3 a 6 meses. Isso aqui, assim, com muita coisa que o Afonso falou, nada aqui tem uma regra super rígida. Né? Então, o projeto pode demorar 3 meses, pode demorar 1 mês, pode demorar 2 anos, né? Pois existem projetos que são super longos, né? Ou relacionamentos com clientes que são super longos e contínuos. Esse aqui que eu estou trazendo para vocês é um caso que eu fiquei 3 meses, começando em janeiro e terminando em abril. Foi super legal, a gente fez uma parceria com uma empresa de tecnologia. E a ideia aqui era fazer um estudo de impacto de mercado. Né? Então, como que a gente organizou esse trabalho? A gente dividiu ele. Vocês podem ver aqui tem 4 linhas diferentes. A gente dividiu ele em 4 frentes de trabalho, como o Afonso mencionou antes. E cada pessoa no time ficou responsável por uma dessas frentes de trabalho. Então, eu era o responsável pela primeira frente de trabalho aqui, que era a parte de survey, de fazer pesquisa e lançar no mercado uma pesquisa para entender como que os usuários enxergam os produtos. Né? Então, a minha parte era basicamente essa e conseguir dados para as outras pessoas do time. Então, uma outra pessoa ela ficou responsável por calcular o impacto econômico que esse produto, que essa avaliação que a gente estava fazendo tem no PIB do Brasil. Outra pessoa ficou responsável por calcular o impacto social, e aqui impacto social a gente diz inclusão digital. A gente está falando aqui de aparelhos de celular, certo? Então, inclusão digital, digitalização, que é um fator social muito forte aqui, que o smartphone ele traz para as pessoas. E teve uma outra parte que era de case study, que é a gente achar algumas empresas, mapear algumas empresas que têm uma história interessante para a gente contar. Porque a ideia disso tudo aqui seria, no final, montar um relatório e fazer um evento, divulgar um relatório falando do impacto que as diversas empresas no ecossistema de tecnologia têm na sociedade, né? Especificamente no Brasil. E uma coisa bem legal que vocês vão ver aqui no final, esse projeto ele foi feito para o Brasil,
E no final a gente tinha a propósito de fazer para o México e para a Argentina também. Então, uma coisa que o Afonso falou de transfer, você transfere e fica 6 meses no escritório, esse é um dos tipos de viagem que você pode fazer pela BEM. Mas você pode também estar no escritório de São Paulo, como eu, que sou um consultor do escritório de São Paulo, e fazer um projeto específico na Argentina, no México e em outros países. E aí, ao longo desse projeto, você vai para o país e volta para sua casa no final de semana. Então, tem essa opção de modelo de trabalho em que você vai para outros países e volta, e é uma experiência também super legal, acontece com bastante frequência na BEM. Se você não quiser fazer isso, você fala, não quero, prefiro não fazer. Se você quiser, você pode pedir, e eles te priorizam para colocar a gente chama de travel case, né, que é um case de viagem. Então, só para explicar para vocês, a gente chegou bem aqui nessa parte de abril, começou o corona e logo a gente congelou o projeto. Estamos esperando passar toda essa situação do vírus e deixar entender melhor como é que vai andar para frente, e depois a gente retoma o projeto e eventualmente continua no México e na Argentina, e aí eu voaria para lá, eu trabalharia de lá, o que é super interessante em termos de carreira para mim. E para dar um pouco mais de cor do que foi o meu trabalho mesmo no dia a dia, como eu falei para vocês, eu estava responsável por fazer a survey, e isso aqui é um processo super complexo, né? Eu vou mostrar aqui, para empresa de tecnologia, essa página aqui, eu quase contei ela toda para vocês, né? O case era uma empresa de tecnologia global e eles queriam saber o impacto socioeconômico deles no Brasil. E aí a minha análise, a parte que eu estava responsável, era fazer uma estimativa de impacto social da empresa usando dados de pesquisa e fornecer dados para minha colega depois fazer os cálculos do impacto econômico. Então, tinha uma colega minha que estava coletando dados de mercado e dados de relatório por meio de pesquisa, e aí eu ia fornecer dados que eu consegui por meio de entrevistas para ela, e aí depois, no final, a gente se juntava e calculava junto o impacto socioeconômico. Então, foi super legal. E a metodologia que eu fiz isso aqui foi uma metodologia de pesquisa dupla. A gente fez uma pesquisa online. Essa pesquisa teve quase 5.000 respondentes, foram 4.600 respostas válidas, então foi uma pesquisa bem longa, durou cerca de 3 semanas. E fizeram uma pesquisa de telefone para validação. A gente fez isso aqui porque a gente estava com medo de ter algum viés, né? Como a gente estava fazendo um estudo de digitalização, a gente estava com medo de ter um viés de pessoas que têm o telefone e que respondem pesquisa pelo celular vão ser mais digitalizadas. Então, a gente fez uma pesquisa por telefone ligando para pessoas, para pegar ela nas casas dela e para entender se tinha algum viés na nossa pesquisa original online. O que eu usei e como que eu fiz isso na prática foi, eu usei 3 ferramentas, certo? Eu usei uma ferramenta que a gente chama de Qualtrics, que é uma ferramenta de pesquisa. E aqui tem várias opções. Existe o Qualtrics, na faculdade eu usava muito o SurveyMonkey, o Google Forms. O Qualtrics ele faz a mesma coisa, você faz um formulário e depois distribui ele, só que ele é uma ferramenta corporativa. Então, ele tem bastante funcionalidade, ele é super bacana. Eu vou mostrar depois um print de como ele funciona. Mas você consegue deixar uma pesquisa super configurada para o que você quer e consegue montar ela para ela atingir o resultado que você quer no final. Depois, com isso, eu utilizei a Alteryx, que é uma ferramenta de processamento de dados. Então, para trabalhar com banco de dados, ou trabalhar com grandes bases, eu poderia ter usado o Excel. Essa base em específico não era tão pequena, não era tão grande, ela era razoavelmente pequena, 5.000 linhas daria para fazer no Excel. Mas eu fiz no Alteryx porque ele tem algumas funcionalidades que me ajudavam a automatizar meu trabalho. Então, toda semana eu atualizava a pesquisa e fazia uma visão preliminar, e o Alteryx já me cuspia isso super rápido. Então, é uma ferramenta super prática. E o Excel também, usei muito ferramenta de Excel. O Excel é basicamente 80% das ferramentas que eu uso no dia a dia é o Excel mesmo. E usei ele para depois fazer o output, né, que ia entrar nos nossos gráficos e na nossa apresentação. E os principais resultados que a gente quis tirar aqui, né? Então, por exemplo, eu estou mostrando 2 exemplos. No final, a gente tirou muito, né, uma pesquisa de quase 100 perguntas. Mas a principal coisa aqui era entender como funciona o acesso à internet por tipo de dispositivo, ou seja, quem acessa pelo celular, pelo computador, pelos dois, e como isso varia dependendo da idade da pessoa, da classe social, do gênero, da região no Brasil e até as combinações dessas coisas, né? Então, um exemplo aqui de uma coisa que foi super interessante para a gente não tinha tanta noção quando a gente começou o projeto, é que, por exemplo, o smartphone, então o seu celular, né, é o único meio de acesso à internet para 83% das pessoas da classe DE. Então, na classe DE, 83 pessoas são restritas
ao smartphone para acessar a internet. Sem o smartphone, as pessoas não iam ter nenhum tipo de acesso, porque ele barateia o acesso na prática e garante que essas pessoas vão conseguir acessar conteúdo online. Então, uma coisa super interessante. E a gente também pegou um monte de coisa sobre hábitos de consumo de tecnologia. Então, quais planos de internet as pessoas fazem, que tipos de seguro, que tipo de apps ela baixa e qual a quantidade, qual a frequência e como que ela usa o telefone. Então, que tipo de uso ela faz, se é para transporte, alimentação, estudo. Foi super legal o que a gente fez aqui. Eu vou passar alguns prints de como funcionou o processo, do meu trabalho específico. Então, só para dar um pouco de cor para vocês, a gente usou o Qualtrics. Eu usei essa ferramenta aqui, eu programei uma pesquisa, vocês podem ver aqui o printzinho. Tinha quase 100 perguntas, uma quantidade enorme de perguntas, e você consegue fazer fluxos. Então, você fala, para esse tipo de perfil eu quero perguntar tal coisa, para esse outro eu quero perguntar outra coisa. E essa base aqui me gera essa base de dados, né? Super feia, ele me cospe um output super feio. E aí o que eu fiz aqui, existem diversos jeitos de fazer, poderia ter feito no Excel mesmo, poderia ter feito um template no Excel, uma macro, um script no Python, eventualmente. Eu decidi fazer pelo Alteryx, que é uma ferramenta que a gente usa. Então, eu pego aquele output, eu uso essa ferramenta de Alteryx aqui bonitinha, que parece um desenho aqui, um diagrama de fluxo. Eu coloco aqui, nessa ponta entra aquela base feia, aqui na direita sai um arquivo em Excel completamente processado com tudo que eu queria, do jeito que eu quero. E não importa se entra mais linha, entra mais coluna na minha pesquisa, esse meu fluxo que eu fiz aqui, ele já tratava. Então, toda semana, meu gerente, ele fala, Rubem, vamos fazer um status de como está indo a tua pesquisa, vamos olhar. E eu conseguia mostrar uma atualização semanal para ele, para a gente ver se estava variando muito, se tinha alguma coisa interessante já, e se já tinha algum insight preliminar que a gente conseguia trabalhar. E aí, no final, isso aqui, né, na direita, isso aqui, entrava no Excel. Com esse Excel, eu montei todo um dashboard para a gente poder discutir. E aí eu tinha um painel de controle, eu conseguia... Foi uma coisa super legal, porque a gente conseguia sentar com o cliente e ele falava, pô, mas e classe social B no Nordeste? Como funciona? Como comporta? Qual o comportamento? E aí, com esse painel de controle, a gente conseguia mostrar para eles ao vivo e dar uma noção de, putz, legal, legal. E fomos tirando algumas dúvidas que eles tinham sobre o próprio cliente deles, né? E aí, isso aqui tudo no final vira uma apresentação. Então, eu pego, monto o Excelzão, que vai ser o meu controle de dados. E no final, isso aqui vai virar uma apresentação. Foram cerca de 40 slides que a gente fez, mostrando. Então, aqui eu estou trazendo um gráfico de como a pessoa acessou a internet pela primeira vez. E aí, com base em há quanto tempo ela acessou. Você vê, por exemplo, as pessoas que acessaram, que tiveram o primeiro acesso à internet há menos de um ano, praticamente entraram pelo celular. E é uma realidade que há 10 anos atrás não existia. Boa parte das pessoas entravam ou pelo computador ou por outros meios, né? Lan house, etc. Então, esse aqui é só um exemplozinho para realmente tangibilizar o que significa o meu trabalho, o que foi o meu trabalho por cerca de 2 meses. Então, foram 2 meses para chegar do conceito de o que a gente quer perguntar e qual pesquisa a gente quer fazer, até a resposta e os slides e a apresentação toda de olha que legal, olha o comportamento do brasileiro e olha essas informações. Então, isso aqui foi o trabalho que eu fiz nos primeiros 3 meses, 4 meses desse ano. Eu vou passar aqui agora para a Sofia, ela vai poder falar um pouquinho também de um case dela e compartilhar a experiência dela. Oi, gente, tudo bom? Vou aproveitar e fazer uma introdução rapidinha, me apresentar. Eu entrei ano passado na BEM, em 2019, fiz 6 meses de estágio, depois dei uma parada, fui viajar e depois voltei como efetiva no segundo semestre. E desde então estou fazendo projeto, sou AC2 agora e fiz também um estágio, um tempo no IS como Rubem e depois fui para projetos. Já mergulhando então nesse meu exemplo, que é um projeto que eu estou agora atualmente, começou com a pandemia, então é um projeto pro bono, ou seja, a BEM ela tem essa possibilidade de você fazer projetos pro bono. Pode ser para educação, saúde. Nesse caso, foi uma empresa parceira nossa, que os sócios se reuniram e montaram um projeto para tentar ajudar na crise do Covid. É uma coisa extremamente atual e é uma forma também da gente
criar mais laços ainda com essa empresa que já vem trabalhando com a gente há alguns anos. Então, a minha empresa de petróleo e gás. O objetivo do projeto era a gente entender como essa empresa podia ajudar nessa crise. Então, fornecendo equipamentos, ventiladores, na parte da logística. Então, a gente queria mapear onde estavam os grandes problemas e ver como que ela poderia ajudar. O grande desafio desse projeto é que tudo era muito novo, né? A pandemia é uma coisa bem nova, a gente não sabia muito bem como lidar e como projetar isso para o futuro. Então, todos isso foram vários obstáculos que a gente teve que ultrapassar durante o projeto e contornar para ver como que a gente poderia ser o mais efetivo possível. Então, das análises que a gente fez, a gente quis entender quais seriam as projeções de números de casos que a gente teria, de internações, para entender como que seria a demanda de ventiladores e os equipamentos mais críticos. E aí comparar isso com a oferta que a gente teria e ver aonde que teria esse gap em que a empresa poderia atuar ou comprando ou alavancando outras empresas para produzir. Então, esses números eram essenciais para a gente saber aonde estava o red flag que a gente poderia atuar. Como eu disse, é bem certo, cada lugar fala uma coisa, tinha 1 milhão de bases de dados que a gente poderia usar, sem ter certeza de como projetar, então a gente usou muitas experiências dos outros países, então por isso a gente tinha que mexer com bases de vários países, ver como que estava sendo a curva de casos e internações em cada um deles, para entender como que o Brasil estava seguindo, para poder aplicar o nosso caso. Então a gente tinha que lidar com 1 milhão de bases que tinham todos os casos por dia, para todos os estados, para todas as cidades, em alguns cenários. Então, para a Itália, tinha em regiões menores do que o estado. Então, você imagina que são bases gigantescas que a gente tinha que lidar dia a dia. Então, como o assunto é super... o tempo é muito valioso, no nosso caso, tudo pode mudar de um dia para o outro. A gente tinha que fazer essas análises repetidamente todos os dias, que a gente tinha reunião com os clientes todos os dias, para apresentar as novas projeções de casos e de demanda. Então, por isso que a gente usou muito o Alteryx no nosso caso, porque o fluxo já estava pronto, como o Rubem mostrou, é um fluxo que fica lá, você só coloca a base no começo e pede para rodar e ela já sai bonitinha. Então, todo dia a gente fazia isso. Se a gente fosse tratar ela todo dia, a gente não conseguiria ter os dados a tempo. E aí, a partir disso, a gente saía quase uma linha só por país para a gente colocar no Excel e aí sim montar o nosso modelo com as nossas premissas que a gente foi pesquisando e foi conversando com especialistas para entender. E aí, desse modelo todo, a gente saía numa demanda por ventiladores e outros equipamentos. No fim, no decorrer do projeto, a gente foi afunilando só para ventiladores e aí a gente abriu diversas frentes nisso. Então, analisar importação, produção nacional, protótipos, manutenção de ventiladores atualmente e ver como que a empresa poderia atuar em todas essas frentes. Então, é um projeto que exige muito dado, mesmo que o dado não fosse exato, e ao mesmo tempo analisar tudo que estava acontecendo no mercado para ver como que poderia alavancar as situações. E aí, nossos principais resultados que a gente teve até o momento foi entender melhor essa demanda e oferta de ventiladores para os próximos meses. A gente teve que quebrar por estado, porque a realidade do Brasil é muito diferente entre os estados, então a gente queria ser o mais perfeito possível. E a gente conseguiu mapear todas as oportunidades que tem e a gente basicamente está tocando em todas elas, tudo que vocês veem nas notícias, etc. A gente ou sabe e está participando junto pelos bastidores, ou está participando ativamente, ou sabe e optou não ajudar por uma questão que a gente poderia alavancar outra oportunidade. Mas só para mostrar que é um assunto extremamente atual, importante, a nossa equipe está sentindo muito esse benefício de poder ajudar na crise e a gente está tendo vários resultados interessantes de conseguir trazer esses ventiladores para o Brasil. A cada semana a gente consegue um novo lote, vindo de importação, vindo da produção. Então, é sempre uma comemoração no nosso time. E passando adiante para mostrar só um pouquinho dos outputs que a gente teve, então, nas nossas ferramentas. Não.
estou conseguindo passar. Rubem, você conseguir passar para o próximo slide? Claro. Então, como o Rubem já mostrou, esse é um fluxo de Alteryx, essa tela à esquerda. É bem menos complexo do que o do Rubem, mas ajuda demais. São várias bases, como vocês podem ver, que vão entrar ao mesmo tempo. A gente só coloca lá tudo, pode ser tudo ao mesmo tempo e pede para rodar. No meu caso, demora alguns minutinhos e aí eu já tenho tudo pronto, sai com uma base só, tudo junto, com todos os dados que a gente precisa em linha, para a gente colocar nessa base de Excel, que tinha mais de 15 abas, porque era um modelo extremamente complexo, tinha muitas variáveis envolvidas, então se estava crescendo assim, seguia aquela curva, se já estava crescendo assado, seguia outra curva, então a gente queria estar preparado para qualquer eventualidade, então se as variáveis mudassem, o cenário mudaria, e aí esse Excel a gente traz, o output dele seria uma curva de demanda por ventiladores e o gap, considerando a oferta que a gente tinha e que estava chegando a todo momento. E aí, com isso, a gente fazia um gráfico só para mostrar quanto seria o gap e quando seria o pico. E para a gente entender também quando que a gente pararia de seguir em uma frente, porque já não teria mais impacto, porque chegaria só depois de julho, os ventiladores, enfim. Então, essa análise foi a base de todo o projeto. Era uma base que eu estava cuidando, eu como A2 tinha grande responsabilidade, vamos dizer assim, porque estava mexendo com um modelo que servia como um pilar para guiar a gente, se deve investir aonde e como, sempre com suporte, obviamente, do consultor, que passava comigo os números para ver se fazia sentido ou não, mas é uma coisa que um A2 já tem autonomia para trabalhar sozinho no dia a dia, então eu ia atualizando no dia a dia e mostrando para o cliente todo dia nas reuniões que a gente teve. E é mais ou menos isso, acho que só colocando um resumo, eu acho que a BEM, até para um A2 como eu, que estou só há um ano na BEM, traz oportunidade de trabalhar com temas extremamente importantes e te dá responsabilidade para cuidar de coisas extremamente importantes dentro do projeto. Então, não é só porque você entrou há um ano que você vai estar fazendo trabalho de macaco. Aqui era basicamente a construção de um modelo, a atualização todo dia do modelo, que suportava grande parte do nosso trabalho. Então, tem sido muito recompensador esse momento, esse projeto em si, além de ser um pro bono, que tem todo um viés de impacto positivo na sociedade. Maravilha. Valeu, Sofia. Eu vou... a gente tornou um pouquinho a parte da apresentação e até também invadindo a parte do perguntas e respostas, e está vindo bastante pergunta. Pessoal, se passar um pouquinho da parte das 8h15 que a gente tinha combinado, a gente vai continuar tocando e respondendo aqui as perguntas talvez até umas 8h30, para garantir que a gente consiga responder as coisas para vocês. Então, quem quiser sair, fica à vontade para sair, mas quem quiser ficar e ouvir as respostas e continuar perguntando, também fica à vontade, que a gente está à disposição aqui para responder vocês, tá? Se tiver alguma pergunta, por favor, mandem. Se tiver alguma dúvida do processo seletivo em específico, eu peço que vocês mandem para esse e-mail aqui do recruiting, né, do nosso recruiting, que eles vão conseguir te responder com mais detalhe, vão conseguir te dar uma informação mais precisa e mais atual do que a gente tem aqui, né? E também eu queria tentar focar ao máximo as respostas em como funciona a parte do trabalho de consultoria e as perguntas que vieram ao longo da apresentação, tá? Então, veio uma pergunta aqui perguntando se a BEM tem cursos para ensinar a usar ferramentas tipo Alteryx, e a BEM não paga o curso, a BEM dá o treinamento em si. Então, tem pessoas da BEM que já usaram a ferramenta e essas pessoas vão lá e ensinam outras. A gente tem diversos programas de pessoas trocando conhecimento e uma pessoa ensinando a outra. E o caso específico do Alteryx, por exemplo, eu mesmo aprendi com um colega meu que era consultor. Eu entrei quando eu voltei do meu estágio. Eu trabalhava junto com um consultor. Esse consultor sabia, ele me ensinou. E aí, ao longo da minha carreira, nos últimos 3 anos, eu ensinei mais umas 10 pessoas. Então, é muito na prática mesmo, cara. Se você está lá trabalhando, você fala, abre aí o Alteryx que eu vou te ensinar a fazer tal coisa. E você ensina a pessoa. Então, todo mundo recebe um treinamentozinho básico no começo e tem diversos materiais online
na nossa intranet, mas você realmente aprende no dia a dia. Todas as ferramentas que você precisa, você aprende no dia a dia. E aí, isso até conecta com uma pergunta que fizeram de quais as habilidades que você precisa ter como estagiário, né? Você precisa chegar sabendo muita coisa. Não precisa saber quase nada na prática. Não precisa ter nenhum conhecimento prático avançado de nenhuma ferramenta. Então, eu já recebi estagiária e trabalhei com estagiárias que tinham conhecimento e já tinham vindo de outra consultoria. Então, puta, a mina já chegou voando, ela já sabia fazer tudo. E foi super bem. E eu tive uma outra estagiária que chegou, ela nunca tinha trabalhado na vida, ela não tinha nenhuma experiência prévia, ela sabia muito, muito pouco de Excel, quase não tinha mexido com PowerPoint, nunca tinha nem ouvido falar de Alteryx, por exemplo, e eu ensinei tudo para ela. Assim, o começo dela foi um pouco mais sofrido, entre aspas, porque ela teve que aprender coisas novas e fazer dar uma acelerada, né, alcançar. Mas as duas entraram juntas comigo, na verdade, eu trabalhei com as duas ao mesmo tempo. E as duas tiveram o mesmo resultado. As duas receberam uma oferta da BEM para voltar como AC depois. Então, o resultado de pessoas completamente opostas, que tinham jeito de trabalhar opostos e conhecimentos completamente diferentes, né? Uma sabia muito e outra sabia muito pouco, chegaram no mesmo ponto, que foi receber uma oferta e uma avaliação de final de estágio super boas. Então, espero que responda esse tipo de pergunta. Se eu puder complementar, Rubem, rapidinho, grande parte do que eu sei, por exemplo, de Excel, que é uma ferramenta que a gente considera meio básica na BEM, porque a gente usa muito, foi de consultores que estavam do meu lado e falou: você sabe que tem uma fórmula que faz isso muito mais rápido, né? E é muito mais fácil. Falar, nossa, meu Deus, e aí eu nunca mais parei de usar essa fórmula e vou passar para todo mundo que trabalhar comigo. Então, muitas coisas são do dia a dia, você vai aprendendo e do nada você sabe muito de Excel, mesmo começando sem saber nada. Então, não fiquem com medo. E essa pergunta das ferramentas, ela apareceu de vários jeitos, de várias formas, e vale para todas. Vale desde o Excel, que é a mais básica, aprender uma formulinha, até, por exemplo, Python. Eu fiz um curso de uma semana, na qual eu saí do meu projeto, e eu fui treinado por um cara que veio de São Francisco em Python, em Machine Learning, regressão, diversas tecnologias, digamos, e ferramentas e análises, métodos de análise novos. E a BEM me deu isso, assim, porque eu me inscrevi, mandaram um e-mail perguntando, eu me inscrevi e eu fui, e aí agora eu sou capacitado para fazer isso, né? E aí eu posso passar para frente o conhecimento também. Então tem muito essa coisa de aprender no trabalho e aprender com sessões pontuais de treinamento. Não é esperado que você traga. Se você tiver um conhecimento prévio, até melhor, é legal, né? Porque te dá um diferencial, mas não é um pré-requisito. Então, eu queria bater nesse ponto aí. Tinha uma pergunta também de viagem. Então, se existe transfer permanente, né? Transferência permanente. A gente falou muito da transferência de 6 meses, que é um processo mais tradicional. Existe também a possibilidade de você pedir uma transferência interna permanente. Então, se eu quiser, por exemplo, depois de alguns anos de casa, depois de alguns anos trabalhando aqui no escritório do Brasil, eu posso pedir para ser transferido para qualquer escritório da BEM no mundo, desde que o escritório tenha espaço para receber uma pessoa do meu nível, né? Então, às vezes, tem escritório que precisa de um consultor ou precisa de um gerente, e aí você pode fazer essa transferência permanente para lá. É uma possibilidade que a gente tem aqui dentro, sim. E aí, isso aí não é tão comum, mas é analisado caso a caso. Normalmente, isso acontece quando tem motivação pessoal, minha família mora lá, ou minha esposa tá indo estudar fora, etc., e eu quero mudar para lá. Então, acontece. Afonso, tem algumas perguntas aqui para você também, né? Se quiser responder algumas. Boa, deixa eu pegar uma aqui, acho bem interessante que a pergunta é: com a crise, vimos empresas do varejo acelerando a digitalização dos canais de venda, como que a BEM está reagindo a essas novas prioridades das empresas? E se há algum núcleo específico focado nesse tipo de transformação? Acho que a pergunta é muito boa, e a resposta é que sim, a gente tem algumas formas, tá? A BEM se organiza muito por indústria, então a gente tem heads bem fortes em varejo, em bens de consumo, em serviços financeiros, em mineração, etc. Tem várias verticais, e em cada uma delas a gente tem núcleos espalhados pelo mundo e no Brasil também, de pessoas que estão focadas em entender a indústria, entender o próximo passo dessa indústria, ou entender para onde
que essas coisas estão indo. Então, dentro de cada vertical, as pessoas estudam e tentam achar esse próximo passo, que seja, e aí digitalização é um negócio que está muito presente, né? Então, acaba estando em todas as indústrias. Além disso, eu, por curiosidade, nesse momento estou coordenando um time interno na BEM aqui no Brasil, com uma função mais transversal, que é identificar todas essas soluções digitais em marketing digital, em IT, em customer experience, em indústria 4.0, entender essas soluções e como elas se aplicam aos nossos clientes e como elas se aplicam aos projetos que a gente tradicionalmente faz. Então, a gente tem um esforço também transversal, não só individual de cada indústria, mas de como a gente entende essas evoluções que estão acontecendo e como integra isso nos projetos. E aí, obviamente, isso agora com o trabalho remoto, com o lockdown, tem muita transformação acontecendo em várias indústrias e essas coisas vão só acelerar, né? Essa foi uma pergunta. Outra pergunta que eu achei bacana sobre... Será a pergunta quanto bem é focado em processos de gestão. Acho que estava no slide nosso que falava sobre processos de gestão. Dificilmente a gente faz um projeto só de processos de gestão, mas ele geralmente está inserido em outros projetos. Então, se eu faço um projeto de redesenho organizacional, eu tenho que necessariamente entender os processos e como é feita a gestão dentro dessa empresa para propor uma solução que faça sentido. Então, não adianta eu simplesmente sugerir que o departamento A, que tem 6, 10 pessoas, eu vi um benchmark lá fora que tinha só 5, então ele tem que reduzir 5 pessoas. Não, eu preciso entender quais são os processos que estão lá dentro e quais os processos que eu posso reduzir para que eu possa justificar essa redução. Então, não e geralmente essa questão de processo de gestão ela faz parte dos nossos projetos, tá? Aí tem uma pergunta aqui bem tricky, que são os diferenciais da BEM, tá? E aí, putz, eu não gosto e jamais ouvir da gente falar de qualquer outra empresa, de qualquer outra firma, mas os motivos que me fazem ser apaixonado por isso aqui passam por... Acho que primeiro a cultura, eu acho que a gente tem uma cultura bastante forte, integrativa e colaborativa. Então, isso desde dentro dos próprios times, dentro dos próprios consultores, ou na forma que a gente trabalha com os clientes. Então, eu acredito muito em construir os resultados com o cliente, não para o cliente, porque quando você constrói com eles, a partir do momento que você sai, é deles. E eles pegam debaixo do braço e fazem, porque eles participaram da solução. Quando você faz para um cliente, e muitas vezes as proposições são muito provocativas e criam uma disrupção grande na organização. Então, se você não tiver isso muito bem azeitado, pode ficar difícil de ser colocado em prática. Então, isso eu acho que é uma coisa que a BEM faz muito bem. Outra coisa que me faz gostar muito do que eu faço, onde eu faço, é abertura para diálogo e liberdade para discussão do que você quiser. Então, a gente tem os grupos de afinidade, tanto para racial quanto para o Big LED, que foca em profissionais de diversas opções sexuais. Então, a gente é muito aberto para isso, foca muito nisso e prioriza muito isso. E outra coisa que eu acho bastante forte é um pragmatismo legal, assim, aí... Desde que foi fundada bem, os treinamentos a gente escuta e é muito forte, presente, que é results, not reports. Então, cara, a gente não vai sugerir a solução mais estado da arte, mais NASA, mais maluca, se aquilo não for, sabe, se você não olhar para aquilo, putz, acho que é a coisa mais legal que existe, mas não consigo ver isso sendo implementado agora por uma série de restrições que existe no Brasil ou na realidade que a gente está passando. Então, são soluções sempre muito pensadas em, cara, como é que isso aqui sai do papel e vira uma realidade. Tem mais alguma para mim aí, Rubem? Tem mais alguma para você? Tem mais algumas aqui, para mim eu vou passar por elas. Nessa parte de construir e implementar, achar uma solução que faça sentido implementar, acho que tem uma pergunta aqui que é meio parecida, mas complementa, né? Que é o caso de quando a gente faz a recomendação, se a gente também ajuda a implementar. Então, você fala, putz, eu sugiro usar a tecnologia de BI, ou sugiro usar uma tecnologia de inteligência artificial, né? Se eu simplesmente sugiro e vou embora, ou se a gente fica para execução também, né? Muitas vezes a gente fica para execução. Então, toda a ideia aqui grande parte dos nossos projetos a gente vai ter que depois fazer acontecer. A gente sempre tem essa mentalidade de a gente provavelmente vai ter que fazer isso acontecer. E se não tiver, a gente tem que garantir que o cliente vai conseguir fazer isso acontecer. Então, é sempre muito focado nesse entregável que seja factível. E cada vez mais a gente está fazendo parte da construção desse produto final. Então, é uma coisa super nova, tá cada vez virando mais tendência, mas
da Bain vendeu um projeto na qual ela constrói o sistema, constrói um modelo de machine learning, de regressão, né, de inteligência artificial, que chamam, e a gente implementa. Então, a gente cria, o projeto inteiro é em torno de um piloto. Você vai lá, você faz toda a estratégia de, cara, qual é o projeto que eu quero atacar, qual é o problema que eu quero atacar, faz a estratégia do seu modelo antes e depois implementa, faz um teste piloto e faz isso aí chegar na rua. Eu cheguei a fazer um projeto assim, eu fiz um modelo de venda cruzada, então ele identificava quais clientes que tinham seguro de carro e poderiam querer um seguro de residência, por exemplo. Eu mesmo fiz o modelo, colhi os dados, programei o modelo e aí a gente foi para a rua junto com o cliente. Então, fizemos ligação e ligamos para os clientes atuais dessa empresa para oferecer o produto e depois mensuramos o resultado, enfim. E fomos vendo como que o nosso modelo funcionava na prática e depois entregamos esse modelo para o cliente para eles poderem depois ver e inserir isso no fluxo de trabalho deles. Então, a gente bota a mão na massa também e, aliás, é uma das partes mais legais do trabalho. Você vê a sua sugestão e vê a sua ideia tomar forma e sair do papel, né? Tinha uma pergunta também de se eu e a Sofia a gente pensa em fazer MBA. O Afonso já falou que já passou desse ponto. Eu, na verdade, estou bem na parte da carreira em que eu deveria decidir se eu quero fazer MBA, que é mais ou menos o 3º ano de empresa. Logo antes de você virar consultor, você toma a decisão e começa a prestar os processos seletivos, dá um baita trabalhão. Então, no meu caso, eu não sei ainda. Eu estava com mais certeza antes, com essa crise do corona, eu mudei um pouquinho de ideia, porque eu não queria fazer um MBA à distância. Então, para ser bem sincero, eu estou aproveitando a crise para enrolar um pouquinho, procrastinar a decisão e empurrar para frente. E isso é uma coisa legal da Bain. Você tem essa liberdade, né? Você precisa ter um mínimo de tempo de empresa para você ser elegível a ser patrocinado, mas o timing exato e a hora exata que você pode ir depende mais de você e da sua situação particular. Então, no caso, eu escolhi esperar um pouquinho e depois eu vou ver e vou tomar a decisão, e a Bain costuma suportar e costuma apoiar o caminho que cada um escolhe, que eu acho muito legal. Tem uma pergunta aqui também de qual é a média de tempo que um consultor passa fora de casa, atuando em projetos em outras cidades ou países? É super difícil responder isso, porque varia da experiência de cada pessoa. No meu caso particular, nos meus 1 ano de estágio e mais 3 anos quase de efetivo, eu nunca passei um dia fora de casa em projeto. Meu primeiro projeto é aquele lá que eu ia para o México e para a Argentina, que congelou. Eu passei o tempo inteiro aqui em São Paulo e todos os meus projetos foram em São Paulo. Então, a resposta pode ser: você vai passar zero tempo fora, ou você pode passar muito tempo fora. Isso depende das suas preferências também. Você sinaliza isso para a Bain, e a Bain tenta acomodar as preferências de cada pessoa e de viagem, e tenta encaixar o que é melhor para todo mundo, né? Essa é uma boa pergunta, se puder complementar um pouco. Minha história talvez seja um pouco parecida com a do Ruben. Eu entrei na Bain e desde então eu peguei projetos localizados no estado de São Paulo, então fiquei um tempo no interior, por quase ano, mas o projeto tinha algumas frentes no Nordeste, então a gente ia frequentemente para Salvador, para Fortaleza, para Recife, principalmente. E aí acabava viajando muito para reuniões específicas. Mas acho que o importante aqui é que, de novo, tentar escrever a carreira que faz sentido para você. Então, esse é um critério de felicidade e sustentabilidade de um consultor, de alguém na Bain. Cara, eu gostaria de ficar mais em São Paulo, menos em São Paulo, gostaria de, cara, não tenho namorado, não tenho preferência de ficar por aqui, posso passar um tempo num projeto no Chile. Cara, isso se permite viajar um pouco mais, isso é muito de preferência. Por outro lado, no meu caso, o principal driver foi desde que eu entrei, eu comecei a trabalhar com bens de consumo, gosto muito de bens de consumo, encontrei um time de bens de consumo da Bain com o qual me identifico e tenho feito bem os projetos em bens de consumo. E aí eu quis ficar próximo disso, próximo desse meio, próximo desses projetos. E aí, coincidentemente, os projetos foram tudo em São Paulo. Então, acho que é um pouco disso. Se você achar o seu caminho, e no meu caso, o meu principal drive foi ficar em bens de consumo, não foi viajar ou não viajar. Então, acho que é um pouco disso. Então, é bastante flexível, nem sempre a gente consegue acomodar o que todo mundo quer, mas é o tipo de coisa que você pode levantar a mão e falar: olha, eu gostaria de ficar em São Paulo, eu gostaria de fazer projetos em bens de consumo.
Legal. Tem um aqui, Sofia, eu vou, é para nós dois, eu falo a minha visão, você passa a sua depois. Mas eu gostaria de perguntar se o Rubem ou a Sofia tiveram que construir os modelos de Excel, né, que no final serviu como pilar da análise, se esse modelo foi criado do zero, então se a gente teve que fazer isso sozinho, ou se teve algum problem solving, algum trabalho em equipe para ajudar a estruturar o modelo. E acho que essa é uma pergunta muito boa, né? A responsabilidade, vou falar agora a minha visão e a Sofia pode passar dela, o Afonso também pode dar uma visão dele depois. Mas como que eu enxergo isso a responsabilidade pelo modelo e pelo resultado daquela análise era 100% minha. Então, o que saiu de lá, se terminou ou não terminou, chegou no fim da análise, a gente conseguiu as informações que a gente queria e deu o resultado que está correto e faz sentido, a responsabilidade em si é minha. Então, a responsabilidade é do analista e ele tem essa autonomia, ele tem esse poder. Eu acho isso muito legal, né? Porque está na sua mão, você tem muita responsabilidade. Por outro lado, você não está sozinho. Então, quando eu tinha aquele modelo, tudo foi pensado antes com o meu gerente, né? Então, eu alinhei com o gerente e falei, olha, eu vou fazer tal coisa, eu quero chegar em tal resultado, eu preciso calcular esses indicadores, eu preciso fazer tal análise. Então, para chegar nesse ponto de chegada, eu preciso partir desse ponto de partida, digamos, né? Então, eu tive essa discussão estratégica do que eu ia fazer no meu modelo antes com o meu gerente, naquele caso que eu passei para vocês. E aí, só depois que a gente estava concordado no que eu precisava fazer e como eu precisava fazer, que eu, de fato, comecei a trabalhar e montar a pesquisa e colher os dados. Então, tem esse super suporte, tanto do gerente, às vezes, se você é um analista mais júnior, tem um consultor em cima de você, tem esse suporte ao longo de todo o processo, antes, especialmente, para entender o que você precisa fazer, e durante também, caso você tenha alguma dúvida, ou caso alguma coisa não seja clara. E isso é muito legal, porque varia ao longo dos 2, 3 anos de analista no começo, isso varia muito. Quando você começa, você tem muito mais suporte do gerente e de algum superior, de algum consultor. Então, a pessoa fica muito mais próxima de você e é muito mais ativa nessa resolução e crack the case do modelo, digamos. E aí, por exemplo, na parte que eu tô, quando você chega lá para o finalzinho da carreira de analista, né? Você se aproxima da parte de consultor, você já tem uma responsabilidade muito maior e uma autonomia muito maior. Então, muitas vezes, o que é esperado de uma pessoa na minha posição eu faço a proposta, eu tenho que montar alguma ideia, uma proposta, e aí eu valido com o meu gerente, e aí ele vai dar as opiniões dele e vai me ajudar com as minhas dúvidas. Mas já é esperado que eu faça um trabalho prévio sozinho. Então, isso é muito legal e vai mudando ao longo da carreira. E muito rápido. Assim, você rapidamente aprende a fazer isso sozinho. Eu concordo com o Rubem em quase todos os pontos. Eu estou um pouco mais no começo da carreira, então realmente eu tinha um consultor que olhava comigo o modelo, e falava, putz, tá vendo que isso aqui tá errado, isso aqui não tá fazendo sentido, se a gente mudar essa célula, ela não vai mudar sozinha. Enfim, era um cuidado um pouco mais específico, mas depois também o projeto foi andando, as coisas foram acontecendo e eu acabei ficando sozinha com o modelo, mas já tinha muito mais... já conhecia muito mais o modelo, sabia mais do que qualquer um sobre o modelo, então era o meu bebê, vamos dizer assim, eu cuidava dele, eu tinha que fazer ele rodar todos os dias e a responsabilidade era minha de ter os dados todos os dias prontos. Acho que grande parte também do trabalho de construir o modelo é deixar ele o mais flexível possível, o mais rápido possível, então a gente agora não vai querer 2 ventiladores por leito, a gente quer 4. Eu preciso mudar isso em menos de 1 minuto, porque a gente vai apresentar para o cliente. Então, parte da minha responsabilidade é deixar o modelo preparado para todas as mudanças que ele pode sofrer. A lógica por trás do modelo, vamos usar que curva, que sentido, etc. O gerente também estava sempre comigo analisando o que fazia mais sentido e o que não fazia mais sentido. Então, eu não precisava desvendar o mistério da projeção de casos de Covid. Ele estava comigo nessa, mas eu tinha que fazer com que o modelo fosse o mais perfeito possível para se a gente quisesse mudar ele, se a gente precisava de resultados urgentes. Teve um dia que eu tive que atualizar uma apresentação em menos de meia hora. Então, assim, se o modelo não tivesse flexível para inserir os novos dados, eu não teria conseguido. Então, parte da nossa responsabilidade é mais, pelo menos no começo, é a mais técnica, de fazer tudo funcionar, do que
desvendar toda a lógica por trás. E aí isso vai, como o Rubem falou, vai evoluindo e do nada você pensou em todo o modelo sozinho, construiu do zero, você sabe mais do que ninguém, o manager nunca viu a planilha e você tem que ter 100% de certeza que o número está certo. Então, a responsabilidade vai crescendo nesse ponto. Acho que a gente está chegando perto das 8h30. Talvez o Afonso e a Sofia tenham que sair. Eu realmente não sei como é que está a agenda deles. Eu vou continuar mais um pouquinho aqui respondendo, porque tem bastante pergunta interessante vindo. Se vocês puderem ficar também, legal. Senão, eu vou dar mais uns 10 minutinhos para a gente responder pergunta, porque tem bastante coisa legal. E aí eu vou encerrar, tá bom, pessoal? Mas tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que gostaria de saber como é a colaboração com funcionários da empresa cliente e qual que é o nível de envolvimento deles no geral. E isso, para mim, é uma pergunta que me toca muito pessoalmente. É uma das minhas partes favoritas do trabalho. É interagir com o cliente. Uma coisa que está sendo super impactada agora com o Covid, né? Mas estar do lado da pessoa, sentar na mesa de um analista do cliente e falar, cara, estou pensando nessa análise aqui, o que você acha? Dá para fazer? Onde estão esses dados? Me ajuda a achar os dados para fazer isso, me passa os dados. E aí discutir com ele e criar junto. Eu fiz um projeto bem longo numa empresa de seguros e eu trabalhava muito próximo do time deles. Eu era incluído em diversas reuniões e era muito legal isso, porque você vê as pessoas participam da resolução do problema, né? O próprio cliente, muitas vezes, participa da resolução do problema. E parte da gente garantir como a gente já mencionou, garantir que o projeto vai ser implementado, que essa solução vai ser implementada, é garantir que as pessoas do cliente estão compradas e estão dentro da solução, elas concordam com a solução. Então, se elas participam dessa criação o máximo possível, se você consegue envolver os diretores, os CEOs, na tomada das decisões estratégicas do projeto e convencer eles do que você está falando, facilita muito para depois o projeto realmente tomar corpo e ficar de pé, né? Então, muito próximo essa interação e tanto no nível de fazer reuniões com a alta gestão com uma frequência razoável para garantir que eles estejam acompanhando o desenvolvimento do projeto, quanto no nível dos analistas, da gente sentar junto com as pessoas e entender e validar as nossas soluções, validar os nossos resultados com pessoas que estão imersas no negócio, né, que entendem do negócio. Então, é muito legal isso. E tem muita interação aí. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta também de como que as pessoas são encaminhadas para cada projeto ou para cada indústria, né? E como que funciona essa dinâmica. Eu acho isso também uma coisa muito interessante. Grande parte da graça do trabalho de consultoria é você poder passar por diversos tipos de indústria e diversos tipos de projeto. Então, para mim, e isso para mim, quando eu entrei, era um atrativo super legal, era que eu ia poder aprender muito sobre muita coisa diferente e sair uma pessoa completa, né? Ou ser um profissional completo que entende de muitas coisas. E, na prática, no começo, a BEM tenta fazer o máximo para que você passe por diversas indústrias. Então, existe um esforço ativo de tentar garantir que as pessoas sejam desenvolvidas e passem em diversas indústrias, diversos tipos de projeto nos primeiros 3, 4 anos. E conforme você vai se aproximando da carreira de gerente, você acaba afunilando em alguma indústria, alguma área mais específica, que é onde você vai ter mais conhecimento. E isso é importante porque, quando vender um projeto, né, de maneira geral, é muito importante que o gerente e os sócios tenham um conhecimento mais profundo daquela área e daquela empresa e daquele negócio, mas os analistas não precisam ter esse conhecimento. Então, por isso que o gerente ele tem que ser mais especialista e o analista, na prática, o analista, o associate, que a gente chama, ou o próprio consultor, precisa ter um conhecimento mais genérico para resolver qualquer tipo de problema. E aí o gerente é responsável por educar as pessoas, e a gente tem diversos materiais internos no nosso banco de dados para a gente também, como consultor, se educar quando a gente entra num projeto. Então, eu acho isso muito legal, porque você muitas vezes acaba começando do zero e 6 meses depois você sai um expert numa indústria ou num tipo de projeto, que é muito, muito interessante. Para mim é um grande atrativo da carreira. Deixa eu ver, tem mais algumas coisas aqui.
Tem uma pergunta aqui para a gente, Rubem, que talvez a gente possa responder, que depois eu tenho que sair rapidinho para uma outra reunião, que é do IES, que falaram, os dois estagiamos no IES um pouquinho, para contar um pouco mais sobre essa área. Passa rapidinho, porque é fora de consultoria, né? Então, é uma área que não está dentro do staffing de consultoria, mas a gente foi alocado lá para passar um tempo e aí cuida de toda a parte de research. Então, a gente faz um suporte para todos os projetos de consultoria, pesquisando temas de todos os setores. Então, dentro do IES tem responsáveis por todos os setores que vão atender algumas perguntas dos consultores ou dos sócios, ou enfim. E aí é basicamente uma área que tem muito conhecimento, pesquisam sempre muito, mas tem muito acesso a fontes restritas, e aí conseguem informações que muitas vezes os consultores vão colocar nos modelos, nas projeções, nas apresentações, para dar mais riqueza a todo o trabalho de consultoria. Então, é essencial para todo o trabalho, tem coisas que o AS consegue descobrir que nenhum outro consultor consegue, e eles fazem um trabalho muito legal. Então, passar um tempo lá foi ótimo para entender um pouco dessa parte de procura de dados. Então, basicamente, eu faço todo esse trabalho sozinha, não preciso pedir para o AIS. Então, alavanco muito o tempo do meu gerente já trazendo as informações prontas, que ele teria que pedir para o AIS, e demoraria, obviamente, porque tem uma fila grande de pedidos. Além de você virar um especialista, vamos dizer assim, em vários temas ao mesmo tempo. Então, dentro do projeto, como o Rubem falou, a gente vira especialista naquele tema do projeto. Então, por exemplo, agora sou especialista em todos os tipos de ventilador, mas no AIS, cada dia você atende um projeto diferente, então cada dia você vai virar um mini especialista naquele tema que você está procurando. Então, seja financeiro, de saúde, e atendi também pedidos até de mineração, então sei tudo sobre a parte de mineração específica de zinco. Então, é muito legal para você expandir um pouco o conhecimento e lidar com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, cada dia você está atendendo um time, um sócio. Então, tem uma exposição grande a várias pessoas da BEM. Acho que é uma experiência muito boa também. Para mim também foi super positivo. Foi a minha primeira experiência de trabalho também. Então, foi único, assim. Eu consegui aprender muito sobre como trabalhar até em diversas ferramentas. E foi ótimo para eu entrar depois no estágio como estagiário de consultoria, porque eu já estava dentro da empresa, já conhecia como as coisas funcionavam. Então, também me ajudou bastante, foi muito bom. Tem uma pergunta aqui acho que é a última que eu vou conseguir responder nesse tempo que a gente tem, e eu acho ela muito interessante e eu acho que talvez seja um fator para muitos de vocês, que é o quão estressante é o dia a dia, como que é o estilo de vida e o quão frequentes são os casos de burnout, né? Afonso, não sei se você quer dar uma visão sua aqui ou quer que eu responda. Eu quero, sim, acho que essa é a pergunta que nos fazem bastante, acho que ganhou uma fama, né, a profissão por aí. Eu acho que não adianta negar que acho que a exigência e o ritmo de trabalho, em alguns casos, ele é um pouco maior, sim. Eu acho que na média, acho que é tranquilamente dizer que é maior do que outras opções da indústria normal, apesar de que tem muitas profissões hoje que tem acho, um nível de estresse semelhante ou maior, mas acho que o importante aqui o nosso único asset enquanto firma são as pessoas que a gente tem que precisam ser extremamente qualificadas e precisam estar lá contentes e por um longo tempo. Então não é de interesse da BEM recrutar alguém e essa pessoa sair logo porque, enfim, teve um burnout. Então, assim, existe uma preocupação genuína em garantir que as pessoas tenham uma experiência interessante para elas. E é interessante para elas, passa por ser desafiadas, passa por conhecer as indústrias que ela quer conhecer, passa por ter as oportunidades que ela quer ter, mas passa por ela conseguir ter uma vida sustentável. Então, eu acho que essa para mim, é a parte importante. E uma coisa que eu acho bem legal, e eu acho que tem mudado muito desde que eu entrei, e conversando com amigos em outros lugares também, é um negócio de você tem que falar, entendeu? Eu acho que aqui tem um espaço muito bom para você comunicar e falar, olha, putz, foi difícil semana passada, eu tô precisando talvez resolver alguma coisa pessoal, ou, cara, eu acho que do jeito que tá muito puxado, vamos pensar, existem, primeiro que você pode levantar a mão em qualquer momento e falar isso, e depois que existem
rotinas e momentos específicos quando você discute isso. Então, os projetos são cobrados para ter uma vez por semana, idealmente uma reunião de time, onde a discussão não é conteúdo do projeto, é para discutir uma pesquisa que é semanal, onde se discute, entre outros temas, sustentabilidade. Então, discute quanto você se sente motivado nesse projeto, quanto você está aprendendo, quanto você se sente respeitado e incluído, e também se é um projeto sustentável. Se as avaliações do projeto vêm ruins, o RH da BEM entra em contato com o gerente do projeto e fala assim, cara, o que está acontecendo? E se isso acontece várias vezes, puxa o gerente, faz o trabalho, chama os sócios, já vi várias coisas acontecerem nesse sentido. Então, assim, eu acho que assim como qualquer outro emprego, existem momentos de demanda bastante alta. Eu acho que com uma frequência maior do que o emprego normal, mas que as ferramentas e as oportunidades são dadas para você levantar a mão, falar e mudar, elas são bastante presentes, bastante fortes, porque é muito ruim para a gente perder alguém por burnout, perder alguém porque não está achando a profissão sustentável. É muito ruim, é muito caro, é muito triste para a gente perder alguém por isso. Então, a preocupação é até por questão de business, até por questão que a gente precisa ter esse time forte, esse time bem. Não sei se eu respondi. Acho que sim. Acho que passou por bastante coisa. E também tem uma parte que é uma experiência bastante pessoal isso, né? Cada pessoa tem um jeito de lidar com situações de pressão. Porque, assim, o trabalho ele é bastante intenso e parte da graça é ele ser intenso. A gente ter que preparar material para reunião, você ter que apresentar para um cliente que é super sênior. Tem essas situações que são muito legais. E varia de cada um de como você lida com isso, né? E você, ao longo da carreira, você vai aprendendo cada vez mais a lidar com a pressão e com os desafios que a BEM e a própria carreira te dão, né? Eu achei isso muito legal. Então, no meu primeiro semestre, por exemplo, até compartilhando minha experiência pessoal, no meu primeiro semestre eu tinha acabado de voltar de estágio, né? E eu estava super ansioso porque eu achava, pô, como eu voltei de estágio, eu tenho que performar super bem, né? Eu tenho que ser o super-homem aqui. E aí eu entrei numa relação super insustentável, porque eu estava querendo entregar o mundo e não sabia sinalizar e falar, olha, eu estou com muito trabalho, não está dando conta. E eu queria entregar o mundo porque eu achava que eu tinha que fazer isso. E aí foi um processo de autoaprendizado meu ao longo de 6 meses, com muito coaching de um dos sócios do projeto, por exemplo, que foi me ensinando, falando, cara, você não precisa se estressar com isso, como que você lida, como que você aponta se você achou algum problema na sua análise ou no seu trabalho, se você está travado, como que você me utiliza para destravar você. E ao longo desse tempo, ele foi me ensinando e eu consegui criar uma situação muito menos estressante, uma relação muito menos estressante com o trabalho, que no final eu mesmo estava gerando para mim. Então, é uma coisa que, assim, a BEM tem que dar esse suporte. Muitas vezes você vai acabar achando um mentor na empresa, eu já tive vários, que vão te ensinando esse tipo de coisa e vão te ensinando a lidar com os desafios. Então, pelo menos essa foi a minha experiência e hoje em dia eu tenho uma relação completamente diferente. Eu me estresso em casos bem excepcionais que realmente tem algum problema. Bom, pessoal, eu acho que é isso. A gente estendeu até bastante aqui, passamos meia hora do prazo original, mas acho que foi super legal, a gente respondeu bastante pergunta. Infelizmente, a gente não conseguiu responder todas, então, por favor, mandem perguntas para esse e-mail aqui no recrutamento, e aí a gente vai responder tudo que possível. Se tiver alguma dúvida de processo seletivo, também podem mandar para lá, e qualquer coisa, a Lívia e a Celina podem me encaminhar, e eu respondo depois. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou postar aqui as nossas redes sociais, se vocês quiserem também. Recomendo super seguir a gente no Facebook. Lá tem muita atualização então, de processo seletivo. Se vocês estiverem interessados em processo seletivo, lá é uma ótima fonte de informação para saber quando que a gente está contratando, quando começa e quais são os prazos para se inscrever. Então, super recomendo lá. E quando acabar aqui, eu vou mandar a pesquisa para todos vocês. O recrutamento, na verdade, vai mandar uma pesquisa para todos vocês de satisfação e para vocês falarem o que vocês acharam da palestra. Por favor, preencham. E acho que é isso. Vejo vocês semana que vem, para todos que estiverem aqui ainda. E para os que já saíram, depois a gente manda um lembrete. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Obrigado.